Dar voz aos estudantes com o professor e escritor Moisés Kambunde. Saudações acadêmicas, caros internautas. Estamos aqui mais uma vez para a segunda edição do nosso e vosso programa Dar Voz aos Estudantes. Um programa em que o cerne da questão são os estudantes. Os estudantes trazem aqui as suas abordagens relativamente a determinadas matérias sociais e vamos querer ouvir deles o que eles têm a dizer sobre esses fenômenos que ocorrem na nossa sociedade. Na nossa primeira edição falamos sobre a qualidade do ensino, que como vocês puderam ver é uma abordagem ou é um discurso que não se esgota. Nós podemos abordar daqui a mais um ano, mais um mês, mais um dia o mesmo assunto, mas hoje escolhemos falar sobre a situação do lixo. Quais são os procedimentos que podemos usar para solucionar essa problemática que nos assola recorrentemente? Qual é o mecanismo que nós podemos usar? Nós já ouvimos algumas entidades abordar sobre o assunto, mas acreditamos nós que os estudantes também tenham aqui alguma voz relativamente a esta temática. Portanto, temos aqui então dois convidados, a doutora Melba dos Santos e temos também aqui o doutor Alberto Costa, que vão nos poder abordar sobre essa matéria da situação do lixo, a problemática do lixo. O que eles têm a dizer? Que resultados podem apresentar para solucionar esse grande problema? Que é um problema de saúde pública, é um problema de reflexão nacional e que, principalmente na fase chuvosa, nos assola de certa forma, nos fustiga de certa forma e nunca perguntamos aos estudantes quais são as suas ideias. Logo, estamos aqui com os estudantes para eles poderem nos apresentar algumas abordagens, algumas saídas sobre a problemática e sobre como vão resolver então este problema. Nós já tivemos a fazer aqui alguns ensaios, olhamos para alguns países, como os países resolveram este problema, mas seria bom que os estudantes que vivem essa problemática, que veem todos os dias esses problemas nas ruas, quando vão para as universidades, quando vão nas suas atividades, se calhar já pensaram em como resolver esse problema, então nós trouxemos aqui os estudantes para, de certa forma, conversarem conosco e nos dizerem quais são as saídas para esta situação. E vou começar então por primazia, as senhoras. Vou começar então com a doutora Melba dos Santos. Primeiramente, muito boa tarde ao caríssimo doutor Moisés Kambunde e ao nosso colega aqui, Alberto da Costa. Começo por apresentar dizendo que eu sou a doutora Melba dos Santos, estudante de Relações Internacionais do segundo ano, e estamos então aqui para abordar questões muito pertinentes como a questão do lixo em Angola. Relativamente à problemática do lixo em Angola, mais precisamente particularizando a nossa capital, Luanda, porque aqui onde tem o maior excedente. Quais são então as causas do elevado volume de lixo na capital, Luanda? A primeira causa apontada seria nada mais, nada menos do que a questão demográfica. A questão demográfica por quê? Porque Luanda, sendo a capital, apresenta o maior volume populacional, cerca de 27% de habitantes do todo o território nacional encontram-se na capital Luanda devido a problemas que todo mundo já conhece, da centralização dos serviços básicos e não só. Então, essa problemática da demografia vai fazer com que haja proliferação da questão do rápido crescimento urbano. Como consequência, teremos então bairros sob forma de construções anárquicas e que nestes mesmos bairros vai-se então verificar uma carência de serviços básicos, o que vai então culminar com uma deficiência, com maior problema para questões administrativas públicas, para poder então sanar esta problemática do lixo. A parte da questão da demografia, tem também aqui uma outra causa da proliferação do lixo em Luanda, a questão do déficit das empresas no ato das suas recolhas de lixo. Por quê? Porque essas empresas, podemos então assim dizer, não fazem a recolha do lixo com frequência, e se fazem com frequência, há também a questão da escassez dos próprios contentores de lixo, que não conseguem então suprir a demanda de um dado bairro, de uma dada comunidade, porque naquela comunidade tem população que, ou seja, não tem dados estatísticos que possam então fazer com que no bairro X temos de dispor cerca de X contentores de lixo, até porque não só em termos de habitantes da população, estamos aqui a falar também de empresas que estão localizadas em certos bairros. Doutora Melba, deixa-me só tentar aqui compreender um determinado fenômeno. Luanda, sim, é das
das capitais mais populosas, em termos vamos dizer, aquela questão demográfica, é muito pequena, mas tem uma densidade populacional altíssima. Mas existem outras situações pares, existem cidades a nível internacional, a nível da comunidade internacional, que também têm cidades pequenas em termos de extensão, mas também com uma população alta. Nesse contexto, eles não têm esta problemática, não se vislumbra muito esta problemática. Eu estive a ver aí alguns dados, doutora Meba, se me permita, que, por exemplo, os municípios mais populosos que nós temos em Luanda são os municípios de Cacoaco, Viana, Kazenga. E na maior parte das vezes é uma ou duas empresas a recolher, que não consegue corresponder a esta demanda. Será que a problemática seria essa questão de ter muita gente numa determinada circunscrição, ou então é mesmo de não saber recolher o lixo, das empresas também não terem capacidade de resposta relativamente a esse fenômeno? Muito bem. Indo mais na nossa realidade angolana, porque eu acredito que são comparações que estamos ainda há anos-luz de lá chegar. Na realidade angolana, os dois fatores competem. Tanto a ineficiência das empresas recolhedoras de lixo, tanto com a demanda populacional. Acho que os dois fatores acabam por competir. Por quê? Porque não basta só termos uma multiplicidade de empresas. A questão não se acentua na quantidade, mas sim na qualidade destas mesmas empresas. Será que dispõem de meios técnicos, de materiais suficientes e de qualidade para então suprirem a demanda do lixo na recolha, no ato da recolha? Ou ainda será que também possuem recursos humanos apreciáveis que possam então também ajudar, contribuir? Sim, porque o que eu estive a ver, algumas realidades, deixa eu aqui também partilhar mais uma vez com vocês, é o seguinte. Até há países que formam-se indivíduos que vão recolher o lixo. Tem uma formação especializada de 2, 3 meses, tem que saber varrer, tem que saber recolher, tem que saber tirar o lixo, tem que saber... Quer dizer, há uma certa formação para tal. E o que se verifica às vezes provavelmente pode ser essa falta de formação. Porque se temos aqui, e como disse muito bem, as duas competem, temos aqui as duas situações, densidade populacional mais a ineficiência ou ineficácia das empresas de recolha, mas ainda assim nós podíamos começar a olhar para outras variantes, para começarmos a olhar para questões da formação, começamos a sentar com as pessoas e tentar mostrar caminhos para resolver essa situação de uma forma melhor. O que é que acha? O que é que pensa? Por exemplo, deixa-me só tentar mais dar aqui um outro dado. Por exemplo, nós podíamos fazer essa experiência com uma das centralidades. Podíamos fazer essa experiência de como, por exemplo, como é que se recolhe o lixo na centralidade, por exemplo, do Quilamba. E isso ser copiado, ampliado para outras circunscrições que nós temos na nossa sociedade, porque acredito que essa possa ser uma das saídas. Sim, naturalmente, mas há um fator aqui que é preponderante, se não fulcral, para então sanar esta problemática, que é a questão da aculturação. Okay. Ou seja, nós não podemos implementar ações que não se adaptam a uma determinada realidade, porque estaríamos a provocar mais um revés em vez de termos um problema resolvido. A nível com base nesta questão, refiro-me precisamente à questão das campanhas de sensibilização à população. Ou seja, eu até perguntaria o que é que vem primeiro, se é o social ou se é o político. Eu responderia dizendo que é de facto o social, porque toda e qualquer atividade humana, política, desenvolve-se no seio da sociedade. Então, sendo a família... Há uma frase famosa, né? A vida das populações faz-se nos municípios, que eu tenho ouvido algumas vezes. Sendo a família o núcleo básico de uma sociedade, e é preciso aqui quebrar o paradigma de que a educação parte da escola, de que nós levamos os nossos filhos à escola para serem educados. Não. A educação parte de casa. Sim. Aos pais é que lhes é imposta esta mesma atitude, esta mesma missão, porque se tão logo nós começamos a educar os nossos filhos, a instruí-los de que, a nível do lixo domiciliar, de que temos de fazer a separação antes de levarmos o lixo para os contentores que estão nos nossos bairros. Aí já seria um passo muito, muito avançado. Então, a questão centraliza-se mesmo em partes na nossa sociedade, na questão da educação,
e ter um maior nível de educação ambiental, porque a cidade angolana deve olhar o lixo não apenas como lixo que morre quando é depositado no contentor, não. Olhar para além do lixo. O que é que eu posso fazer com uma garrafa depois de beber a própria água que nela está contida? Então, são questões que devem nos remeter a olhar muito mais além daquilo que é o lixo que depositamos no próprio contentor, porque lixo é dinheiro. Então, sim. a questão da educação... Há uma indústria de reciclagem, isso é verdade. Bom, e temos aqui então o Dr. Alberto Costa, desde já agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco para abordar sobre essa matéria, que é de certa forma pertinente. E pronto, queríamos que fizesse uma certa reflexão sobre essa situação que nós temos, que de facto parece não ser um problema, porque nós convivemos com isto, mas sabemos que isto é um problema de saúde pública. O que é que tem-nos a dizer sobre a sua opinião, sobre as suas soluções relativamente a essa situação? Primeiramente, quero agradecer pelo convite e deixar apresentar-me, né? Alberto Bravo da Costa, estudante finalista de Economia. E pronto, a minha perspectiva não diverge da perspectiva da colega Melba, porque quando olhamos para a questão do lixo, vão concorrer sim os dois fatores. O fator demográfico, exatamente. Vamos ver, né, a taxa de urbanização, vamos ver que 62% da nossa população é urbanizada e está aglomerada assim na cidade de Luanda. Acompanhado a essa alta taxa de urbanização, vai concorrer o quê? Esta ineficiência que a Melba também frisou, porque vamos ver, né, um modelo de recolha de resíduos sólidos urbanos, por exemplo, a estimar uma população de 20 milhões, vamos supor, né? Porque eu acredito que as questões de treinamento, de inovação e aumento populacional pouco são frisadas ou levadas em consideração a quando da implementação de empresas para recolha de lixo. Nós não vamos levar esses fatores em consideração. E vamos falar também dos fatores infraestruturais. Nós falamos dos bairros populosos de Luanda, tal como o ilustre Moisés frisou. Os municípios, obrigado pela correção. O que vai acontecer? Aquelas infraestruturas foram concebidas sem um sistema adequado para a recolha e sem serem levados também em consideração, salvo erro, a questão do crescimento populacional. Muito bem. Sim. Falamos, por exemplo, inicialmente do Quilamba. O Quilamba é um projeto, a centralidade do Quilamba é um projeto recente, tem agora 10 anos e 10 meses, se a memória não me atraiçou, e a priori podemos crer que aquela infraestrutura, ou a centralidade possui uma infraestrutura digna para o tratamento de resíduos a nível daquela localidade. Mas só que, mais uma vez, aquela mesma centralidade apresenta uma taxa de crescimento urbana muito elevada. Então, a dado momento, aquela infraestrutura que foi concebida no âmbito da inauguração do projeto não será, por si só, capaz de poder lidar com esta questão do lixo. Suficiente, no caso. Suficiente, obrigado. Para resolver, mas se calhar se fez estudos, será que tem-se feito estudos para que isso evolua, já que essa abordagem até foi muito positiva, em que as centralidades estão com um crescimento muito elevado. Nós temos visto uma certa mobilidade até a mais nas centralidades, principalmente a cidade do Quilamba, que está um bocadinho mais para o centro da cidade. Então, nós temos aqui essa problemática. Será que temos alguns estudos já acabados, que consigam dar alguma resposta, dar alguma solução a este problema? Porque é o seguinte, não é o facto de que esteja na centralidade do Quilamba que não pode ser um problema geral. Não podemos olhar também para essa questão, porque o que está no Quilamba é um problema dos moradores do Quilamba, é um problema que afeta-nos de certa forma. Agora, se nós olharmos, por exemplo, para um modelo para a centralidade do Quilamba, não podemos olhar para um modelo para, por exemplo, o município de Viana, do Cacoapa, em termos de densidade populacional, em termos de urbanização, em termos de empresas que recolham
os resíduos sólidos e não só? Será que não podemos fazer aqui também esse estudo comparado? Pronto. Eu acredito que existem muitos projetos a nível nacional e internacional, né, no que tange à correção desta problemática, ou seja, a solução desta problemática. Seria bom que fossem os estudos ambulantes, nacionais, sempre nós vemos essa realidade. Exatamente, Então, por essa questão mesmo. Sim, há modelos, há ferramentas que nos vão possibilitar estudar o impacto ou seja, o nosso impacto sobre o meio ambiente, né, através da valoração ambiental. Nós vamos tentar estimar o quão precioso é aquele recurso natural para nós e também vamos ver, né, a ausência dele, o que é que causaria no nosso cotidiano. Então, falando deste estudo, há sim um estudo, por acaso, desta temática, e foi feito na centralidade do Quilamba. Então, por serem 44 quarteirões, fizemos uma delimitação. Mas diga de quem é o estudo? Não, eu elaborei o estudo, Seria bom que apresentasse mesmo para podermos ter aqui uma robustez de compreensão. Sim, o estudo foi elaborado no ano passado, 2021, e nós procuramos entender o porquê da proliferação daquelas enchentes, proliferação do lixo no quarteirão L da referida centralidade, porque nós não... Mas é o quarteirão? Quarteirão L da centralidade da centralidade do Quilamba. Isto naquela altura em que o lixo e os resíduos invadiram tudo que é cá em Luanda. Então, nós fizemos esse estudo, foi possível inquirir 40 pessoas com o intuito de encontrarmos maneiras de mitigar e procurar saber qual é a composição desses resíduos domiciliares orgânicos. Então, podemos compreender que 75% destes resíduos são alimentos em estado degradado. Vamos ver também dejetos de frutas, vamos ver aquelas, como é que eu posso mobílias antigas, sim, mobílias antigas, mas esses fatores vão concorrer mais restos de alimentação, de grosso modo posso assim referir. Então, resíduos orgânicos, sim, são produzidos no seio domiciliar. E nós começamos a olhar para soluções como a compostagem. A compostagem seria a agregação destes mesmos resíduos com terra e colocá-los num recipiente durante algum tempo e efetuar algumas manipulações, né? Ou seja, o homem entraria em contato com esse composto orgânico com o intuito de acelerar o seu processo de formação vegetal, porque tecnicamente isto acontece também nas florestas, né? Porque há aquilo, como é que eu posso dizer, há frutas, por exemplo, há cascas de frutas em contato com a terra, dejetos de animais, como também animais em estado de decomposição, animais já mortos. Aquilo fica tudo no solo e até certo momento aquilo vai acabar por... ser positivo para a terra, né? Ser positivo para a terra, exatamente, vai gerar o enriquecimento do solo. Okay. Mas cá na cidade nós também podemos fazer isso com aquilo que nós consumimos, armazenando e fazendo algumas manipulações, e vai gerar um produto vegetal orgânico equiparado ao adubo. Okay. Esse mesmo adubo pode ter vários destinos, né? Nós podemos aproveitar esses adubos, por exemplo, para plantação, para plantação urbana, ou seja, agricultura urbana, que também é uma temática recente. Nós podemos usar isso para essa produção. Nós podemos... Mas podiam fazer um exercício de poder começar a divulgar mais esse seu projeto. Podiam fazer esse exercício. Como é que anda a divulgação? Já voltamos para si e vamos ainda aqui também agora ouvir um bocadinho mais a doutora Melba, o que é que nos tem a dizer sobre este assunto. Então, doutora Melba, o que é que nos vai dizer? O doutor Alberto diz que já tem um projeto, ele desenvolveu um projeto de como resolver, por exemplo, a situação do lixo na centralidade do Quilamba. Pode não ser um projeto que
consiga ser completamente acabado, mas temos aqui já algumas ideias, vamos dizer assim, palpáveis. Por que essa questão, às vezes, da inclusão em termos de ideia para resolver determinados problemas sociais, às vezes não são tidos? Será que é falta da nossa própria divulgação? Será que existe essa componente? Desde já, parabenizar o nosso colega Alberto pela grande iniciativa e louvável. Precisamos, uma sociedade angolana precisa de projetos como este, de cariz social. Relativamente à questão que me foi imputada, acredito que uma maior divulgação de uma maior divulgação teríamos resultados desejados para poder alcançar maior número de pessoas, maior número de, possivelmente, empresas. Podemos então até chegar a este nível. Porém, nós sabemos qual é a realidade que nos encontramos e que, a nível de divulgação dos mesmos projetos, o que tem causado empecilhos é precisamente a questão burocrática. Nós temos ideias, somos jovens, porém, temos sido, de certa forma, meio que barrados ou impedidos em alavancar, em espelhar esse nosso projeto a nível da nossa comunidade, até mesmo a nível nacional, ou quem sabe a nível internacional. Então, são questões de impedimento e melhor divulgação do projeto, porque a coisa está compilada, precisa então uma maior abrangência a nível de divulgação. Já temos vários meios de divulgação de projetos relativamente às redes sociais e entre outros. Então, uma questão burocrática. Exatamente. Uma reflexão aqui para ambos, embora que ainda estou com a doutora Melba nesse exato momento, mas uma reflexão, por exemplo. Será que as empresas, por exemplo, de recolha de lixo não deviam, antes mesmo de ganhar, porque fazem um concurso público para poder fazer essa recolha? Será que para poder vencer o concurso público não deviam apresentar primeiro um projeto? Não podiam, por exemplo, apresentar um estudo acabado de como resolver o problema, vamos assim dizer, na circunscrição X ou Y? Não seria mais viável não estarmos, por exemplo, a dar primazia a quem apresenta resultados já com estudos, já com projetos, ao invés de primeiro a pessoa só apresentou a empresa, apresentou os meios e depois o resto não funciona, porque eu vejo que existe meio, existem homens, mas é aquilo que nós estamos aqui a discutir, a qualidade. Sim. Será que não seria o mais viável essa perspectiva? Sim, de facto, teríamos de ter um maior rigor a nível da seleção, a nível do próprio concurso público, para que estas mesmas empresas possam então ser operacionais, possam então operar. Deviam de facto mesmo apresentar os seus projetos, os seus moldes de operação, a sua estratégia, o seu plano de ação. Exatamente. E seria um método muito mais organizado, muito mais categórico. E depois, consoante os resultados que deveriam ser apresentados, nós faríamos uma avaliação se cumpriram de facto ou não com aquilo que então se propuseram a elaborar e, consequentemente, então, a efetivar. Sim, mas aí depois vai se trazer aquela tônica política que não é aqui, provavelmente, a nossa grande inclinação. Essa questão só se vai resolver quando haver autarquias. Será que teremos de ir até as autarquias para podermos ver que, por exemplo, o município X é que tem a empresa X e depois os municípios vão competir entre si qual é o melhor, qual é que está mais organizado, quem é o autarca mais capaz, quem são os contribuintes mais capazes? Será que temos que esperar até, por exemplo, as autarquias para vermos sanado este problema? Em parte sim, em parte não, porque eu acredito que não teremos, ainda com as autarquias, não teremos soluções pontuais para resolver a problemática do lixo, porém não é uma solução desprezível devido à repartição municipal dos autarcas e uma toda a distribuição mais exigente, poderão de facto atender a demanda de uma dada comunidade, de um campo mais restrito e não ter que ter um grande peso nas costas para então sanar esta debilidade. Será que a divulgação do seu projeto está muito bem encaminhada? Será que... Ainda não tratei. E o que é que aconteceu? Porque que até agora eu nunca tive o contato, embora que já partilhou comigo alguns pontos, mas
não seria melhor divulgar mais? Porque muita gente deve estar-se a questionar onde é que anda esse projeto. Por que não prepara em PDF, exponha, ou faz uma apresentação em PowerPoint, numa universidade, num outro local qualquer, grave, depois exponha? Porque senão vai-se depois dizer, vai-se cobrar, porque as futuras gerações vão cobrar de nós, vão dizer que então tiveram esse problema e vocês não conseguiram resolver. Por quê? Temos aqui a solução, devia se calhar trabalhar mais nessa divulgação. Eu acredito que sim, né? Porque as ideias ou alicerce desse trabalho surgiu no âmbito acadêmico. Então, por ter surgido neste âmbito, não dei a devida relevância, mas olhando para a questão, né, que a questão não se vê sanada, até eu julgo que sim, né? Devemos alertar as demais pessoas, porque no final isso é um trabalho coletivo, porque o bem-estar também será coletivo. Seremos nós mesmos a diminuir, se calhar, as enchentes nos hospitais e até certo ponto perdermos aqueles que mais amamos por questões do género. Mas essa questão, por exemplo, das empresas terem que, por exemplo, apresentar resultados, Sim. não seria também uma exigência, vamos dizer, sublime? Porque isso também é outra questão. Não podemos só dar a uma empresa que disse que tem os meios, tem os homens e vai fazer a limpeza. Podíamos começar também a fazer isso, obrigar as empresas a se especializarem, a terem um grupo especializado para resolver esses problemas. Sim. Não seria algo positivo? Ou também temos de esperar as autarquias? Será que há aqui essa correlação? Eu aqui, né, aqui vou concordar, sim, porque o facto de existem muitas empresas, né, que supostamente possuem meios, não sei o nome da empresa, mas viu-se que no concurso passado houveram empresas, ou uma empresa que ganhou o concurso para qualquer município e não tinha meios para fazer a recolha, mas pronto, isso são questões políticas, sim. E outra questão que vamos olhar é que essa ideia isso, assim, parece algo de outro mundo, mas né? Aconteceu. E depois como é que resolve isso? Terciariza ou secundariza? Acho que vai terciarizar há empresas que fazem o aluguel dessas máquinas para a recolha e tudo mais, e foi isso. Mas eu vou concordar aqui com o Carlos Moisés quando fala da questão dos projetos e das autarquias, porque as empresas, de certo modo, que ganhariam os concursos públicos, que teriam essa primazia, seriam aquelas que apresentassem, de facto, programas interessantes para o município X, Y, gerando assim a competitividade. Exatamente. Porque, tecnicamente, vamos ver, estamos quase todos sob o mesmo denominador. Eu possuo a empresa, possuo meios e homens e tenho a capacidade de fazer isso. Por si só não seria um fator preponderante para ganhar o concurso. Teríamos que buscar por fatores mais interessantes. E depois vem a questão das autarquias, que aqui eu vou concordar sim com o Dr. Moisés e vou discordar um pouco da colega Melba. Porque eu acredito que quando de facto as vidas forem feitas nos municípios, teremos oportunidade de resolver as coisas de acordo com fatores micro, ou seja, com fatores pequenos e não com pequenas decisões e não procurar por decisões de tamanho amplo. Por exemplo, que é o caso do Kazenga. Nós podemos ver que, as pessoas, vamos fazer um estudo daquela área que as pessoas por acaso vão deitar lixo 3 vezes ao dia, vamos ver a maior parte daquela composição. Inicialmente vai existir sempre, claro, aquela pessoa que não vai cumprir com prazos, não vai colocar lixo no contenedor e tudo mais. E ali chega a parte do autarca, né? O autarca vai procurar resolver aquele problema. Ele tem aquela responsabilidade. De que forma que vai existir eleições? Nessas eleições, se ele não conseguir resolver um determinado problema, já sabe que nas próximas eleições da sua circunscrição, do seu município, do seu distrito, podemos até assim também dizer, vai criar aí algum embaraço. Exatamente. Então, nós vamos ver, né? Eu, na condição hipoteticamente autarca, a ver que a proliferação de lixo existe, não consegui mitigá-las com a recolha que as empresas efetuam, eu vou procurar por outras soluções, mas essas soluções estarão ligadas diretamente às famílias que são os maiores produtores destes resíduos.
Por que eu não vou pensar, né, nas questões de valoração ambiental? Do tipo, a família, né, porque aquilo vai estar tudo sistematizado. Eu sei quantas pessoas vivem na rua X, quem são as famílias. Eu vou analisar, por exemplo, o comportamento da família Y, que está sempre com lixo aí disposto em qualquer sítio, não coloca nos contentores. Diferente seria, vou tentar criar um incentivo para as pessoas colocarem o lixo no contentor, para as pessoas, se calhar, preocuparem-se mais com a valorização ambiental, saber que temos que deixar em boas condições, porque é um recurso não renovável e tem gerações vindouras. Eu vou estimular, né, a tentativa de mitigação da disposição desse lixo no seio das famílias. Eu vou, se calhar, dizer, olha, a pessoa ou a família que conseguir plantar um jardim, tendo como matéria-prima os compostos dos orgânicos, consegue... Os permissíveis, porque há uns que sim, não são. sim. Há perigosos, que são aqueles materiais inflamáveis, e os não perigosos. Aqui vamos nos focar mais para aqueles resíduos que são orgânicos. Estamos a falar de dejetos de animais, comidas e tudo mais, esquecendo, por exemplo, os metais e madeiras. E vamos dizer, olha, a família que conseguir, por exemplo, fazer o jardim de acordo com a área X, visto que o seu terreno é Y, consegue, por exemplo, não é a bonificação, mas consegue, até certo ponto, um benefício fiscal lá a nível da comunidade. Quando quiser tratar, se calhar, do documento, requer um desconto. Ou seja, vamos até certo ponto incentivar financeiramente as famílias a não deitar ou a desperdiçar o lixo ou os resíduos. Tudo mesmo é lixo. Sim. Mas já agora, com algumas considerações já finais, né, eu queria de forma categórica ouvir dos nossos convidados o que nos trouxeram propriamente de soluções. Nós aqui falamos de soluções e algumas vezes também algumas críticas ao próprio setor, à própria área, mas agora vamos querer ouvir dos nossos convidados soluções. Qual é a solução para cada situação em concreto? E isto só será possível, porque isso só será possível resolver-se com alguma qualidade quando nós apresentarmos aqui soluções. O que é importante nós resolver aqui? Soluções para mitigar este problema. Doutora Melba, que solução, por exemplo, nos traria para resolver essa problemática? Deixa-me só tentar avançar aqui um ponto para fazer aqui um certo enquadramento. Será que a educação da população não seria uma vantagem? Será que a instrução não seria também um abono para essas situações? A própria comparação entre o município de Belas ou o município de Talatona com relação aos outros municípios não é um exemplo claro de que precisamos educar também as pessoas no sentido de resolverem isso e minimizarem, por exemplo, esse problema? Será que tudo tem que ser feito atirado ao governo provincial ou às empresas de recolha de resíduos, por exemplo? Não, claramente que não, porque aqui acentua-se uma grande interdependência entre o político e o social, e a questão da educação, como já foi enfatizado no início, é uma questão fulcral para então se poder sanar a problemática do lixo na capital, mais precisamente. Uma das soluções passaria precisamente pelas campanhas de sensibilização, de modo a trazer uma reeducação para a sociedade angolana, porque isso tudo é uma questão de consciência. Nós não temos essa culturação, conforme tem sido nos outros países, que até já há multas, caso quem deita lixo no chão. Por exemplo, em Portugal, a multa é cerca de 75 ou mesmo até 1.000 euros. Por quê? Porque a população já está num nível que não permite mais certas questões básicas como é que nós temos aqui. Primeiro ponto, a questão das campanhas de sensibilização, de reeducação ambiental, social e cívica, também moral. Segundo ponto, passaria pelo aumento, então, dos aterros sanitários. Por quê? Porque em Luanda temos apenas, acho que que é os aterros de Mulevos, que está localizado no município de Viana, então não é suficiente. Então, carecia de mais construção para a implementação de aterros sanitários, como segundo ponto. Como terceiro ponto seria, talvez,
um aumento, né, excessivo de mais contentores de lixo e que estejam a curtas distâncias e uma maior fiscalização nestes mesmos pontos. Outro quarto ponto seria talvez também, estamos aqui a apresentar, seria talvez atacar os pontos fulcrais, atacar os pontos onde há maior proliferação de lixo na cidade capital. Refiro-me às paragens de táxi, refiro-me aos mercados informais, às vendas ambulantes e também aos grandes centros onde estão localizadas algumas indústrias, alguns pontos comerciais. Então, devíamos atacar estes pontos de modo a ter uma maior fiscalização neles contidos, se podemos então assim dizer. Outro processo seria o processo da queima do lixo, que também não é um processo que tem lá grandes inputs. Por quê? Porque isso pressupõe uma certa desvantagem, que é a proliferação, a emissão do gás CO2, que é o dióxido de carbono, para a camada atmosférica, que de uma ação, que é a queima, teríamos uma outra reação, que é precisamente a poluição ambiental. Então, acho que como um outro quinto ponto seria mesmo a questão da reciclagem. Porém, reciclar, teríamos mesmo de educar a população. Não tem como passarmos bálsamo nesta questão. Então, a questão da reciclagem com os 4 R's, que é repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, são algumas propostas apresentadas e também alertar que problemas sociais não têm fins, não têm soluções definitivas. O que se tem aqui são questões paliativas, ou seja, uma doença que não tem uma cura específica, mas podemos então ter dar tratamento sim. A essa doença, sob modo a então diminuir, a reduzir este grande volume de lixo espalhados pela capital Luanda. Bom, muito obrigado, doutora Melba. Ficou então aqui as suas considerações. Deixa-me dizer que são considerações muito positivas e esperemos que alguém as ouça e que se consiga, de certa forma, implementar. Acredito eu que, da forma como a doutora Melba expôs, elas estão resumidas. Acredito que deva ter ainda uma abordagem muito mais ampla para cada um desses 5 pontos que apresentou. E quiçá, né, com um desafio maior, nos vai poder fazer uma apresentação para resolver essa mesma problemática. Sinceramente, gostei muito dos pontos que acaba de frisar e espero, né, que quem ouvir contacte a doutora e provavelmente tire daqui algumas ilações que sejam de todo positivo, porque o que nós precisamos é não pensar resolver problemas sozinho. Portanto, vou passar então aqui também ao Dr. Roberto da Costa para poder ouvir as suas considerações finais, o que é que nos tem a dizer, já que até tem um projeto aí em física, tem um projeto, e tentar perceber porque é que só se implementou e não resultou na Secretaria de Quilamba, depois de ter feito tal projeto. Pronto, nos dizer quais são as suas soluções propriamente para sanar essa matéria, esse fenômeno social. Pronto. Inicialmente, eu concordo com a Melba quando a Melba fala da questão da educação ambiental. É crucial que nós façamos a promoção da educação ambiental e, posteriormente, vou concordar também com a criação de taxas ou multas a pagar pela como é que eu posso dizer, poluição ambiental, ou seja, nós temos que encontrar uma maneira dos agentes econômicos... Só para ter aqui uma ideia, para não ficar por aberto, os grandes são multados. As empresas são multadas quando poluem o ambiente. Vocês estão aí a tentar passar a ideia de que também possamos entrar nas famílias. Certo? Sim, exato. As famílias, enquanto agentes econômicos, são também poluidores. Por exemplo, Singapura, há quem pague o equivalente a... Vocês aqui falaram em anos-luz de diferença, atenção. Falaram em anos-luz em termos de realidade. Se nós irmos buscar Singapura... exato, não, eu só vim buscar inicialmente, né, tal como vocês falaram, né, nós falamos da questão das grandes empresas serem multadas. As famílias devem começar a internalizar os custos de degradação ambiental nas suas rotinas. Né? Nós vamos para a praia, por exemplo, vamos acabar de consumir água, vamos atirar a garrafa ali. Aquela garrafa vai para o mar e em dias aquilo torna-se numa micropartícula e nos mares estão os peixes.
E depois nós vamos a Chicala ou a qualquer sítio comprar peixe, estamos a comer, ou seja, resumindo, nós estamos a comer plástico. Então, Não nos assusta, não nos assusta. então é crucial que tenhamos a capacidade de internalizar os custos ambientais. A outra solução passaria também pelas próprias empresas que desempenham essas tarefas começarem a desenvolver estudos de acordo com as suas circunscrições, analisar, se calhar, padrões de consumo dessas mesmas localidades e a partir daí vamos poder aumentar a disposição de contentores, ver os períodos regulares para podermos fazer as recolhas. E pronto, penso Acredito que já havia esse período, tá? Houve um período que tivemos aqui um governador que tinha tipificado o horário de lixo, de deitar o lixo, e até tinham incluído na altura um certo valor na fatura da energia. Ou seja, a pessoa era descontada no ato de pagar a energia, já retiravam aí alguma taxa com relação ao lixo, mas depois isso não vingou, não sei o porquê, não sei o que depois aconteceu. Mas pronto, tomamos aqui boa nota do doutor Roberto e pronto, acreditamos nós que são matérias que não se esgotam. Nós vamos discutir o lixo até isto atingir a qualidade e a necessidade que todos nós precisamos, porque às vezes olhamos como se fosse uma coisa superficial, mas lá no fundo nós sabemos que é algo que tem uma relevância social. E depois começamos a dar esses desafios às universidades. Não sei se todos os cursos podem fazer, não sei se isso é possível. Os cursos de Relações Internacionais, se calhar, também podem apresentar, o curso de Economia, de Direito, provavelmente possa existir um grupo de jovens que tomem as regras do jogo, apresentam um projeto e esse projeto seja um projeto provincial, província de Luanda, e depois vai desembocando para outras províncias. Mas desde já, mais uma vez, agradecer aqui o convite, a vossa disponibilidade e, no entanto, trazermos aqui então alguma lufada de ar fresco para resolvermos esse problema. Já agradecer mesmo a presença. Agradeço. Espero um eventual contacto. Bom, nós teremos outras matérias, nós teremos outras temáticas e sim, vamos contar sempre com vocês, que estiverem disponíveis. E pronto, vamos fazer aqui um programa que consiga sair daqui soluções. O nosso grande objetivo é que consigamos tirar daqui soluções. Portanto, caro internauta, mais uma vez obrigado pela sua audiência, por estar aqui a ouvir-nos, a ouvir a doutora Amelda dos Santos, o doutor Alberto da Costa, que de forma clara e inequívoca apresentaram aqui soluções e respostas para mitigar essa problemática do lixo na nossa cidade de Luanda e depois, quiçá, ampliar para o país no geral. Portanto, caro internauta, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e assista ao grande programa Dar Voz aos Estudantes, o seu programa na internet. Dar voz aos estudantes com o professor e escritor Moisés Kambunde.